E aí pessoal, beleza? Eu vou começar a gravar um vídeo de uma forma de conduzir o carro de uma maneira que até agora eu ainda não fiz. Eu vinha sempre gravando vídeos ou dirigindo o carro no modo elétrico, né, a bateria 100% carregada, até ela baixar para 25%, quando então ela entrava automaticamente no modo híbrido, ou então eu vinha conduzindo o carro, na maioria dos dias, ultimamente, no modo híbrido o tempo todo. Mas eu percebi que toda vez que eu ligava o carro no híbrido e ele estava com a bateria acima de 75%, o carro ele automaticamente colocava no modo EV e eu tinha que mudar para o modo híbrido para seguir naquela forma de conduzir. Então eu tive a ideia de deixar como o carro decidiu. Os primeiros 25% eu vou rodar no modo EV, elétrico, e aí após os 75% para baixo de bateria é que eu vou rodar no modo híbrido. Vamos ver como que vai ser a autonomia. Eu imagino que vai ser uma autonomia um pouco menor do que quando eu rodo só no modo híbrido, porém um pouco maior do que quando eu rodava só no modo elétrico. No modo elétrico eu rodava em torno de 94 km com uma carga, e no modo híbrido eu rodava 104 km em média. Só que no modo híbrido eu tinha um gasto de 1 litro de combustível. Então eu imagino que agora, seguindo desse jeito que eu comentei, vai ter um gasto um pouco menor de combustível, porém eu vou ter uma autonomia intermediária aí entre esses 94 e os 100 km. Vamos ver como que fica e acompanha aí. Eu acho que eu vou fazer 2 cargas seguidas e a gente acompanha a primeira parcial de 100% até baixar ali para 25, 30%, que é quando eu começo a carregar de novo o carro no wallbox, e uma segunda parcial e a gente compara as duas e faz uma média. Beleza? Acompanha aí. Olha, então aqui estou no modo EV, o odômetro do trip A está zerado, do trip B também está zerado. Só para constar, rodei 4.514 no modo híbrido até agora, 4.266 no modo elétrico e o total 8.780. E zerei aqui os parâmetros também. Consumo total de combustível, 0. Quero ver quanto que vai ficar aqui até a gente terminar. Ó, gravar aqui a primeira parcial, então pela primeira vez baixou de 75%, vou ligar o carro. Tô só pisando aqui no acelerador, aliás no freio. Ó, ele ligou no EV. Mas agora eu vou mudar aqui para o híbrido e a partir de agora, ele sempre que eu ligar, até a próxima carga, ele vai ligar como híbrido, ele não volta a ligar no EV mais. E só para constar, eu tô com 34 km rodado nesses primeiros 27% de bateria, né? Já que eu tô agora com 73% sobrando. Aí pessoal, tô terminando aqui a primeira parcial. O carro, como eu falei, quando baixa de 30% ele começa a carregar com frequência. Ele tinha baixado aí de 27%, só que aí no final eu pego umas subidas e ele acabou recarregando a mais. Eu rodei então aí 101,6 km. E aqui do lado, se a gente for ver, gastou 0,7 litros. Só que ele estava com 0,5 litros até 2 km atrás. E aí nesse finalzinho, como a bateria está mais baixa, ele acabou recarregando, até subiu a porcentagem da bateria. E aí nesses 2 km aumentou 0,2 litros. Então daria para considerar que ali por volta de 100 km rodados estaria com meio litro gasto. Mais ou menos a média do que tinha ali entre rodar no híbrido o tempo todo ou rodar no elétrico o tempo todo. Eu vou carregar mais tarde, agora no horário do almoço não deu, mas depois eu vou carregar e vou fazer mais uma parcial partindo da carga completa e ver como que vai ficar. Ó, finalizando mais um dia aqui, só para constar, tá ligado aqui de novo o motor para carregar, né, que eu tô com 25% de bateria, então ele vai ficar ligando bastante agora. Rodei aí 110 km e... acabou de mudar. Aqui 1.1, desculpa, mas é que eu tô dirigindo aqui, eu queria pegar antes de mudar para 1.1 litros. Tava 1 litro até agora e a conclusão que eu tava tirando até esse momento é que gastou igual, rodou praticamente igual se eu tivesse o tempo todo no modo híbrido. E o consumo de combustível estava igual até agora, né? Claro que eu tô rodando um pouco mais que normalmente eu rodo, mas é a questão aí de pôr para carregar que não encaixou bem certinho a minha rotina para pôr para carregar mais perto aí de 30%. Ó, vocês viram que já subiu aí a porcentagem, estava com 25%, agora está com 26%. Mas carregou muitas vezes agora nesses últimos quilômetros. Então é a dica que eu sempre falo para vocês: baixou de 30%, põe o carro para carregar no wallbox e assim vocês vão poupar bastante o consumo de combustível. E para quem achar interessante, achar melhor ficar só no modo EV, você vai ter aí em torno de uns 90, 94 km de autonomia até que a bateria chegue em 25%, que é quando ele sai do modo EV e entra no híbrido. Bom, concluindo aqui então a segunda carga, eu ainda não terminei, na verdade, eu parei aqui para pegar minha filha na escola, mas já mostrando para vocês, ó, tá com 32% de bateria e rodei nessa segunda carga quase 96 km. E por enquanto, o consumo de combustível foi apenas 0,2 litros. Vamos ver aqui chegando então em casa, eu vou baixar um pouco essa carga e ali baixando de 30%, normalmente ele dá uma utilizada maior aí no motor a combustão e eu pego umas subidinhas no final. Vamos ver para quanto que vai subir então esse consumo aqui de combustível. Ó pessoal, agora sim então terminando, vou colocar o carro para carregar porque eu vou viajar à tarde. Eu consumi aqui
carregou de novo, né? Sempre que chega perto de 30% a bateria começa a carregar. Então eu tô com agora 32% de bateria e rodei 99,4 km com essa segunda carga e o consumo de combustível 0,3 litros. Foi bom, tá? Foi bom. Vamos fechar o vídeo aqui e vou juntar todos os dados e postar aqui para vocês, tá? Deixa os comentários o que vocês acham e vamos pro próximo vídeo. Valeu, até mais!